Por todo mundo que está aqui com a gente, quem está nos acompanhando online também, né, o dia aqui com a gente. Acho que está sendo um dia muito interessante, né, bastante coisa para ser pensada, discutida e para a gente olhar para frente também, né. Bem, eu sou Helena Esteves, né, sou gerente de advocacy aqui do Oncoguia e essa é a 4ª edição, né, do Fórum Itinerante Oncoguia. A gente está passando então, né, por todas as regiões do país. Passamos então por Nordeste, Norte, Centro-Oeste, chegamos agora então no Sudeste. Com um olhar muito importante para cá, né? Acho que é uma região do país que a gente costuma olhar bastante populosa, que a gente sempre olha também que o Sudeste tem mais dinheiro, mas será que é isso que está resolvendo, né, os nossos problemas? Então, enfim, acho que tem muito que ser conversado e discutido por aqui também. De manhã, a gente passou ali, né, na parte inicial da manhã por algumas aulas muito importantes, né? Então, a gente teve o Dr. Fernando contando para a gente da medicina personalizada, do que tem vindo aí, bastante novidade, né, que deve passar a ser realidade, e é para isso que a gente luta, né, e que a gente trabalha todos os dias para que essas novidades cheguem, de fato, aos pacientes. A gente falou bastante também de cuidados paliativos, né, que cada vez mais vem chegando perto da gente. Tem uma política nova também de cuidados paliativos super importante, né? Então, tivemos aí algumas falas importantes. A Luciana também aqui, né, do Oncoguia mostrou e contou um pouquinho desse cenário na nossa visão, né, do Oncoguia, como o Oncoguia tem visto o cenário da oncologia, do enfrentamento ao câncer, e o que a gente acredita que ainda temos muito, né, para melhorar. Então, esse nosso esforço aqui do Fórum Itinerante faz parte, né, das iniciativas nesse sentido. E fechamos, então, amanhã com uma mesa importante ali de discussão do cenário da região, né? Olhamos para dados, a importância que esses dados têm, conhecemos um pouco dos dados aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? Como o COSEMES e a Secretaria do Estado estão se organizando e estão vendo todo esse cenário, o que a gente precisa priorizar quando a gente olha para o cenário da região. Então, fizemos aí essa conversa também com a presença do INCA, né? Também aqui contando para a gente da atuação deles aqui no Estado. E aí agora, na parte da tarde, então a gente entra de forma mais específica nos desafios e nas oportunidades de melhoria aqui do Sudeste, claro, né, também do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente começa agora essa primeira parte da tarde com uma mesa para discutir diagnóstico, né, como que a gente organiza esse diagnóstico, como que a gente organiza a conversa da atenção primária com a atenção especializada, esse fluxo, né, tudo isso tem que funcionar muito bem para a gente ter detecção precoce e aí poder encaminhar esse paciente da melhor forma. E aí na segunda metade, né, da nossa tarde, a gente tem uma mesa falando sobre acesso a tratamento de fato, inclusive com presença aqui de representantes de todos os estados da região. Tá bom? Então, vou passar aqui para a nossa primeira mesa, que é exatamente... Não passou, mas o pessoal ali vai me ajudar. Sobre os desafios para garantirmos o acesso ao diagnóstico precoce. Pronto. Eu vou começar aqui... Opa! Pronto. Nossa mesa sobre diagnóstico precoce. Vou chamar aqui, então, o Rodrigo Lages, que é diretor adjunto do Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, que vai contar um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa do Ministério, super importante, e que está dando o que falar e que promete revolucionar, de fato, a parte de diagnóstico ali no Brasil. Por favor. Vou te trazer já para cá, para você já dar sequência na sua aula, por favor. Se você preferir ficar... Não, achei que ia comprar mesmo. Você vai passar? Bom, boa tarde a todos. Primeiro horário da tarde é ingrato de falar, né, gente? Todo mundo ainda com sono, uma área pós-prandial, mas vamos tentar dar uma animada. Falando do novo programa, inicialmente agradecer aí no nome da Helena, gerente aqui da Oncoguia, o convite, um prazer enorme estar aqui em nome do ministro Padilha, secretário Mozart, diretor Rodrigo Oliveira, estou como adjunto lá do departamento. Espero falar um pouquinho do novo programa, com toda certeza um novo programa que traz uma luz, uma perspectiva maior para a atenção especializada no âmbito do território nacional, e a gente vai tentar detalhar um pouco dessa estratégia para vocês. Pronto. Bom, conforme eu já falei, esse é um novo departamento, é um departamento com nome extenso, podem chamar de DECAE, mas é Departamento para a Expansão das Estratégias de Qualificação da Atenção Especializada, recém-criado juntamente com o Departamento do Câncer. Então, um departamento dirigido pelo Rodrigo Oliveira,
com a minha participação como adjunto, e o Departamento do Câncer, sob a direção do José Barreto. A gente vai fazer um recortezinho aí sobre a atenção oncológica para poder interagir um pouco mais na pauta de vocês, obviamente ligada a todo o programa. Bom, acho que vale primeiro um breve contexto da atenção especializada no país, todas as dificuldades que eu acho que é óbvia para nós aqui, vários sanitaristas, colegas da Secretaria de Estado, colegas do COSEMES, várias carinhas que eu estou matando saudade, inclusive, mas que acompanha a atenção especializada como um todo, historicamente, no país. É um país robusto, com dimensões continentais e que, com toda certeza, com crescimento agudo, configura uma mudança de perfil epidemiológico importante, ainda considerando as doenças infecto-parasitárias, ainda que insistem em nos afligir, né? Acho que um exemplo bom são a dengue, a Covid, que recentemente também nos causou grandes estragos. Somado a isso, temos ainda os agravos externos, né? Que a gente pode, junto com as doenças crônicas degenerativas, a gente pode chamar de carga tripla de doença, né? Imputando e com toda certeza causando danos expressivos para a atenção especializada em todo o território nacional. Então nós temos nisso, além disso, um cenário de uma oferta, principalmente pública, menor do que a demanda que vem, com toda certeza, crescente nesse cenário de tripla carga de doenças. Temos um sistema fragmentado em todos os aspectos, né? Principalmente condicionando a dimensão do nosso território nacional e pensando também em sistemas informatizados, o que diminui a dificuldade, impossibilita diagnósticos efetivos para todos os gestores do território. Um cenário pesado, eu acho que já, salvo engano, eu acho que o Leônidas já citou na fala da manhã as questões ligadas à demografia médica, em especial da parte de oncologia, não sei se você citou isso. Oncologia clínica é realmente um cenário bem difícil no país, principalmente para as regiões norte e nordeste, e a pandemia no qual eu já citei. E, nesse sentido, pensando em todo o arcabouço jurídico trazido pelos sistemas únicos de saúde historicamente, tivemos grandes avanços, somos uma referência mundial em termos de atos normativos, mas nesse crescente tivemos políticas bem formatadas, principalmente ligadas à PNAB, a Política Nacional de Atenção Primária, com 3 publicações, a primeira em 2006, a última em 2007, com uma boa conformação. Na atenção especializada, tivemos alguns atos importantes também, eu posso citar a PNAOSP, posso citar a Rede de Urgência e Emergência, algumas, mas que em nenhum momento, nesses 30 anos, convergiram para um ato único, que é a Política Nacional de Atenção Especializada. Então tivemos, graças aí à nossa querida ministra Anísia, secretário Elvésio, que com baita de um esforço conseguiu reunir uma série de atores, entre OPAs, experiências internacionais, experiências do próprio país, que culminou na publicação da nossa PNAE, queridíssima PNAE, publicada em 18 de outubro de 2023. Recomendo muito a leitura, acredito que todos já leram, mas recomendo muito a leitura. A partir daí, um marco importante do ponto de vista de organização da atenção especializada no país, tivemos já desdobramentos que já acontecia no âmbito do Programa Nacional de Redução de Filas, uma política importante, nascida em fevereiro de 2023, através da Portaria 90, que produziu já um impacto importante em termos de condução, de diminuição de filas e aumento do número de cirurgias eletivas em todo o território nacional, mas que no ano posterior já culminou aí com o nosso querido programa Mais Acesso Especialista. A gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, que hoje está aglutinado ao programa Agora Tem, né? O programa Mais Acesso hoje faz parte de 2 componentes, o componente ambulatorial e cirúrgico do programa Agora Tem Especialista. Então, Portaria 3492 e a 1640 foram que criaram esse programa. Trabalhamos fortemente nisso aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Marcelo, os demais atores. Boa tarde, Kit. Tudo bom, querida? Quanto tempo? Fernandinha também, não falei direito. Tivemos, então, um trabalho já importante no estado do Rio de Janeiro, que a gente vai mostrar alguns números legais aqui para vocês hoje. Finalmente, tivemos, de uma maneira óbvia, a verter a Portaria 90 para o Programa Mais Acesso Especialista através da 5820, ou seja, nós criamos diagnóstico,
criamos consultas, exames, né, diagnóstico, e de alguma maneira a gente teria que direcionar isso para o tratamento. Foi quando a gente produziu a portaria 5820, criando o componente cirúrgico do programa Mais Acesso Especialista, agora o programa Agora Tem Especialista. Finalmente, agora 30 de maio, todo mundo deve ter acompanhado, obviamente, o anúncio do nosso ministro Padilha, juntamente com o nosso presidente Lula, onde criou a portaria 7266, no ato realmente inovador, disruptivo, promovendo uma capilaridade maior, um aproveitamento de toda a oferta da atenção especializada no território nacional, né? Então, ligado a isso, aí eu cito ali um spoilerzinho para não esquecer o número, portaria 7061, que declara a urgência de saúde no âmbito de todo o território nacional. Eu acho que isso é óbvio para todos nós sanitaristas, né, que convivemos com isso. Eu acho que aqui isso está na ponta da língua, inclusive, né? Quantos pacientes ainda persistem na fila do câncer, na fila de atendimento radioterápico, né? Quantos pacientes ainda persistem, são acometidos por infarto agudo do miocárdio, AVC, sem minimamente ter acesso a uma consulta ou um diagnóstico. Então, nesse cenário colocado em todo o território nacional, foi necessário uma série de medidas, dentro delas a medida provisória 301, que culminou na portaria 7266, casado com a 761, que declarou urgência de todo o território nacional. Vou tentar correr um pouquinho, porque eu sei que meu prazo é corrido, né? Então vou tentar dar uma acelerada aqui para a gente não atravessar o evento. Bom, então esse é o rol de estratégias, tá, gente? Não vai detalhar todos aqui exatamente pelo tempo corrido. Eu vou tentar falar as ações mais ligadas à nossa pauta aqui. Então, dentro das 10 estratégias, que é, primeiro, prestar atendimento especializado complementar em todos os estados e municípios, é uma estratégia importante, disruptiva, inovadora, que a gente vai estar tentando detalhar. Ampliar turnos de atendimento público e privado. Acho que vocês já tiveram contato aqui no território do DIAE, que aconteceu no sábado, com a promoção dos hospitais universitários geridos pela EBSER. Os institutos também tiveram um esforço grande e suplantaram a meta que tinha sido estipulada inicialmente. Mais telesaúde, novos mecanismos de oferta de exames, consultas e cirurgias para o SUS, nas clínicas e nos hospitais privados. A gente vai também detalhar um pouquinho. Mais telesaúde, uma ação específica da CEDIG, da nossa querida secretária Anistela. Consolidar a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e controle do câncer. A gente também vai tentar aprofundar um pouquinho, sabendo já que é uma pauta do Dr. José Barreto, do Departamento do Câncer. Ampliar o provimento e a formação de profissionais especialistas, também é uma pauta das CEGETs, junto ao Ministério da Saúde, dirigida pelo querido secretário Felipe. Levar unidades móveis e mutirões também, extremamente importante. Eu tenho um carinho enorme por essa estratégia, que com toda certeza vai movimentar muito o território, inclusive o estado do Rio de Janeiro. Comunicar e monitorar o atendimento do tempo de espera, uma estratégia de dar maior possibilidade do cidadão receber mensagem, interagir com o Ministério da Saúde na pauta do Agora Tem Especialistas. Fortalecer a atenção primária, quem já leu a PNAE, em todo momento ela sinaliza com relação a isso, né, do que precisamos manter ainda a atenção primária de saúde como ordenadora do cuidado, né, fortalecendo o papel, inclusive cada vez mais resolutiva, né? Então o programa não rompe com isso, já adianto, caso tenham perguntas sobre isso, que já aconteceu em outros eventos, o programa não rompe com isso. Na verdade, fortalece esse processo de resolutividade de atenção primária em saúde. Na verdade, o que a gente faz é ampliar as possibilidades de atenção especializada, mas com toda certeza, tentando de toda forma trazer esse paciente de volta para a atenção primária, evitando o efeito velcro, né, que fixa esse paciente na atenção especializada de maneira até muitas vezes cultural. E, finalmente, as questões de governança, e aí já foi criado um comitê robusto com a participação do CONAS, CONASEMES, Conselho Nacional de Saúde, entidade de notório saber, associações de hospitais privados, confederações de misericórdia, enfim, um grande mecanismo de troca, de interação, para que a gente implemente cada vez mais o programa, aproveitando toda a experiência de todos os setores envolvidos, no sentido de avançar imensamente nessa pauta. Então, rapidamente, aí estão os listados os 8 componentes. Então, componente ambulatorial 1, cirúrgico é o outro, acesso à radioterapia, créditos financeiros é um modelo extremamente inovador, que a gente vai falar um pouquinho, que já está vigente, portaria 7037, tá? Sugiro fortemente a leitura. Componente ressarcimento ao SUS, esse está também em vias de publicação, ligado mais à ANS.
Componente de provimento e formação, já falei, ligado ao nosso querido Felipe, Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde. Componente SUS digital e componente de prestação de serviço em caráter complementar, esse também a gente vai detalhar um pouquinho. Bom, credenciamento de clínicas, gente, é um edital que a gente trabalhou muito nessas últimas semanas. Eu, diretamente, inclusive, na tratativa de publicação desse edital, e a gente espera que ele seja publicado amanhã, promovendo aí para clínicas, hospitais privados com ou sem fins lucrativos, centros diagnósticos de todo o território nacional possam fazer a adesão desse edital. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem representação do Sudeste aqui também, né? Minas, São Paulo e Espírito Santo. Por favor, divulgue esse edital, tá? Isso é uma possibilidade de ampliar os esforços já conectados às atuais redes previstas em regiões, macro-regiões, nos 4 estados aqui, no território nacional como um todo. Então, é uma oportunidade ímpar, totalmente financiado pelo Ministério da Saúde e conectado ao cotidiano de vocês. A gente não vai romper com relação a isso, porque a regulação está com vocês, as redes estão com o território, estão com os estados, com os municípios, e a gente precisa exatamente dessa interação. O que o Ministério está promovendo é simplesmente otimizar toda a oferta da atenção especializada do país, conectando posteriormente numa discussão regional e depois no grupo condutor estadual, ratificado em bipartite, para que o Ministério da Saúde possa homologar e começar a financiar. Então, senhores, é um movimento extremamente importante. Esse edital, se Deus quiser, vai estar na rua amanhã. Eu acho que eu posso falar isso quase com toda certeza, já que a gente está acompanhando de pertinho. Por favor, espero que vocês façam a leitura e que promovam o máximo possível para todo o território. Esqueci de falar, gente, o rol de cirurgias previsto nesse edital são 1.279 cirurgias, que é o rol que vocês já conhecem, quem trabalha com essa pauta já conhece, é o rol da portaria 2324. Nós só ampliamos um pouco, já que a gente ampliou para a área de saúde da mulher, e fizemos algumas redefinições de percentual, mas que não vão mudar em nada o cotidiano dos estados, tá? Então são 1.279 cirurgias, dos 18 subgrupos do grupo 04 da tabela SIGTAP, para quem conhece sabe o que eu estou falando, subgrupo todos, estou vendo o pessoal da SES, sabe isso na ponta da língua. E as 34 UCIs nas 6 especialidades, que a gente pode também estar falando. Eu vou falar um pouquinho mais da área de onco, mas as 6 especialidades já estão no ar desde o ano passado. A mais recente foi agora, da saúde da mulher, publicada agora em junho, que trazem mais 5 UCIs ligados a sangramento uterino normal, endometriose e o diagnóstico inicial da mulher, promovendo ultrassons, enfim, uma série de procedimentos para dar conta também dessa pauta importante. Modalidade 2 é uma estratégia muito bacana, ligada a procedimento aos hospitais de menor porte e com menor capacidade de produção. Isso é uma realidade no Brasil, né? Se for Rio de Janeiro, nós temos isso. A gente pode citar alguns hospitais aí de pequeno porte aqui, no Médio Paraíba eu já cito alguns, com toda certeza no Noroeste mais alguns, Serrana com toda certeza, e no país isso é uma realidade, né? A gente tem um país com uma dimensão enorme, e com boa parte deles menores de 20 mil habitantes e quase todos com uma Santa Casazinha. E essas Santas Casas muitas vezes vivem com muita dificuldade, falta de equipamentos, de especialistas, e aí a gente vem exatamente ao encontro dessa pauta. A gente vai movimentar via GSUS, Agência de Fomento ao SUS, via GHC, Grupo Hospitalar Conceição. Vamos contratar empresas volantes para que adentrem nesses hospitais, que já são contratualizados com o gestor, promovam mutirões num rol de 301 cirurgias, mais as OCIs que eu já citei, e consigam dar conta de um movimento regional ali, ou seja, otimizem toda aquela oferta hoje subutilizada, né? Um centro cirúrgico com até 2 salas cirúrgicas que produzem no máximo 1,6 cirurgias sala dia, e que movimentem fortemente ele naquele território durante algum tempo, para que a gente possa esgotar, diminuir o tempo de espera também da mesma forma. Troca de dívidas também é um movimento inovador, gente. Isso já está no ar. São 3 portarias, a portaria conjunta MS Ministério da Fazenda número 10, a portaria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, junto com a Receita Federal do Brasil número 11, também já foi publicada no fim do mês passado, e a portaria 7307, que foi republicada na semana passada, mas já está certinha, recomendo a leitura,
porque já possibilita qualquer hospital que se encontre com possibilidade de negociar dívidas com o Ministério da Fazenda e trocar através de procedimentos de atenção especializada para todo o território nacional. Então, é um ato simples de adesão inicial junto ao InvestSUS, um sistema que vocês conhecem com toda certeza. A partir dessa adesão, eles vão fazer essa negociação de dívida junto com o Ministério da Fazenda, promovendo lá parcelamento de 60 a 120 vezes, diminuindo os juros e a mora em até 70% dos juros e a mora. E, além disso, aderindo ao programa Crédito Financeiro, ele consegue pagar durante 6 meses somente 0,3% da dívida, ou seja, para quem teve contato, as associações, as confederações de misericórdias está achando isso fantástico. Está achando uma possibilidade ímpar de conseguir fazer a negociação através de troca de serviços, né? Qual que é a tabela, Rodrigo, desse serviço? A mesma tabela que a gente promove para todos os municípios nos hospitais já contratualizados. Então, isso, em todas as agendas que nós temos feitas com esses grupos hospitalares, isso tem sido muito bem recebido. Isso tenho certeza que vai reverberar muito no território. Então, promovam isso já é possível hoje. O hospital já pode clicar lá, fazer a oferta dos 1.279 procedimentos, falar o que ele quer ofertar. Isso vai para o território, ou seja, quem vai definir o que vai conectar ou não é o Ministério da Saúde, são as regiões e macro-regiões, e depois passando pelo Grupo Controle Estadual e sendo ratificado via bipartite, ou seja, no ato contínuo, costumeiro de todos nós aqui. A única questão relevante é que a gente está colocando recursos novos que muitas vezes não iriam para o Tesouro Nacional, trocando por procedimentos especializados. Então, com toda certeza, eu acredito muito nesse programa e tenho certeza que vai ser um sucesso. Com relação ao ressarcimento, é um mecanismo semelhante, porém ligado à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse está em vias de produção, mas o mecanismo é exatamente o mesmo. Muda só a tabela do ressarcimento. Alguns de vocês devem conhecer que é o IVR, é um índice de valoração específico para o ressarcimento, e aí da mesma forma os operadores de planos vão poder negociar nesse aspecto, trocando as dívidas com a Agência Nacional do Ressarcimento com procedimentos de atenção especializados para ser conectado da mesma forma que eu citei no mecanismo anterior. Crédito financeiro aí é um passo a passo, tá? Depois eu posso deixar a apresentação disponível para vocês, tá? Isso é só para estar sinalizando, tá? Também já está em mídias, a gente já está divulgando isso através de mídias. Tratamento do câncer, então a pauta mais ligada aí ao evento. Já temos aí, desde de maio, já 2 portarias inovadoras, uma do Pronon e uma do PERSUS 2, né? O PERSUS 2 é a portaria 7007, a do Pronon é 854, salvo engano, de 25 de maio desse ano, onde está estabelecendo mais investimentos no âmbito da atenção oncológica no país. Então, o PERSUS 2 prevê a distribuição de 40 aceleradores lineares, distribuídos em todo o país. O critério de distribuição são vazios sanitários, áreas de maior necessidade e que com toda certeza vai produzir muito, né? Isso é um condicionante dos editais, inclusive, tá? Então a meta, somada a Pronon, convênios e PERSUS, são 120 aceleradores lineares até o fim de 2026, né? Vocês, acho que boa parte daqui acompanha fortemente essa pauta. Só o Estado do Rio de Janeiro tem um déficit de cerca de 15 aceleradores lineares, e aí acho que a Kit vai detalhar um pouquinho isso sobre fila, Kit, não? Sim ou não? Mais ou menos? A gente não vou então entrar na sua pauta, não. Além disso, tem uma parceria com a Secamarro, que é um novo hospital que adentra dentro do hall que eram 6, agora são 7 hospitais, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAD, e com essa parceria ele vai promover um mecanismo de telepatologia, tá? Telepatologia, teleconsulta ou telediagnóstico. A ideia da telepatologia é exatamente dar conta desse cenário horroroso que nós temos de capacidade instalada para exames de anatomopatologia, e a gente conseguir movimentar mais isso. A gente vai falar um pouquinho disso aí, depois me monitora meu horário aí, senão a gente vai falando aqui. Tá? Mas a gente tem um déficit absurdo, né? A gente precisaria mais 67% disponível hoje em todo o território nacional, e esse mecanismo a gente tenta minimizar um pouco esse cenário. As carretas é a modalidade 3 do nosso programa, dentro daqueles componentes que eu citei, e aí essa exatamente em alguns lugares ímpares,
com esse formato de uma carretona de 20 metros, que com toda certeza vai ser de grande valia, e outras de menor porte para chegar em áreas cada vez mais remotas. Então, nós vamos implantar no primeiro momento 150 carretas. O critério de alocação dessas carretas, mais uma vez, são vazios sanitários, áreas quilombolas, áreas de maior densidade populacional também, não atrelada à oferta de serviços compatível a essa densidade, ou seja, Rio de Janeiro vai ter carreta? Com certeza Rio de Janeiro vai ter carreta, porque a gente identifica no Rio de Janeiro áreas que não têm essa compatibilidade entre oferta e a população. Então, a gente espera, obviamente, as carretas têm um rol de procedimentos um pouco menor que as outras estruturas fixas, mas com toda certeza a gente vai conseguir promover áreas específicas como oftalmo, saúde da mulher, área de imagem, tomografia, ultrassom, etc. Então, uma área desenvolvida especificamente pela GESUS, e o edital desse também já está prontinho para ser emitido. Fiquem atentos aí que já a gente já tem o edital de modalidade 3 para as unidades móveis. Essas são as ofertas também que o Ministério da Saúde vai ceder 2.000 veículos, e aí o critério, mais uma vez, são para compatibilizar o transporte sanitário dos pacientes acometidos pelo câncer, né, priorizando, obviamente, também áreas de maior necessidade, que necessitam de maior deslocamento, né, e, além disso, vai ofertar esse edital, utilizando a escala nacional, para poder conectar com estados e municípios, adquirindo esses veículos com menor valor. Então, rapidamente, o painel de monitoramento aí do que a gente já faz. Esse é um start importante de interoperabilidade. O Estado do Rio de Janeiro já está 100% migrando com os dados na Rede Nacional de Dados em Saúde. Para a gente isso é fundamental, para que a gente possa ter diagnósticos, tempo de espera de filas, qualificar cada vez mais essas filas, dar o feedback para os estados e municípios também, da mesma forma que a gente vai receber essa informação, a gente vai retornar com ela, enfim, uma via de mão dupla para facilitar a tomada de decisão de todos os gestores no território nacional. Então, rapidamente, o recorte do Estado do Rio de Janeiro. Esse já é o envio regular de dados da regulação somente, não estão dados de produção, tá? Para a gente, eu fiz um recorte específico para cá, então o Rio de Janeiro está bem na fita aí, com 100% já com envios regulares. Envios regulares no mínimo 3 meses. São Paulo ainda precisando realmente de uma força-tarefa. Nós estamos promovendo isso junto com a CEIDIG e com o DERAC, tentando conectar com os municípios maiores de 300 mil habitantes, que ainda não fizeram a interoperabilidade. Isso tem mostrado exitoso, mas ainda tem um caminho longo a percorrer. Espírito Santo bem conectado e Minas Gerais um pouco menos. Depois eu passo a apresentação, viu, Kid? Pode ficar tranquilo. E um recortinho rápido do Sudeste, tem tempinho, bem rapidinho, 3 minutinhos, ok? Então, um recortinho rápido do Sudeste. Então, contextualização do câncer, eu acho que isso não é nem um pouco, esses dados já estão na ponta da língua de vocês, a gente não precisa detalhar, né, as questões de incidência do câncer, né, a necessidade de biópsia eu já citei, e os pacientes tendo que percorrer longas distâncias, já é um cenário crônico, infelizmente, no nosso país. Todas as medidas estão sendo vertidas visando exatamente de romper com esse cenário. E aí, finalmente, a gente fez um recorte específico das UCIs da ONCO, né? Então, temos aí a área que tem mais UCIs, né? Houve uma republicação no ano passado, portaria 2331, onde a gente fez uma reconfiguração, mas temos áreas importantes aí, como câncer gástrico, mama não poderia estar de fora, colo do útero também da mesma forma, próstata, colo retal, ou seja, áreas bem abrangentes. Se vocês entrando aí e verificando os procedimentos secundários, temos todos os protocolos ali seguindo certinho para dar conta desse diagnóstico, né? Então temos as endoscopias, os ultrassons, as colonoscopias, as excisões de colo de útero, as biópsias. Então a gente formatou isso em linha de cuidados, já tem protocolo inclusive, lançado no ano passado em parceria com o INCA. O Rodrigo está indo aí? Bom, enfim, de qualquer forma, o protocolo foi feito em 2 mãos, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, e já está disponível para todo mundo no site do Ministério da Saúde. Um detalhe importante, 30 dias para promover esse diagnóstico. Ah, Rodrigo, mas isso é muito apertado. Nós sabemos que é apertado, mas aí deixei mais uma vez uma colinha, porque minha cabeça já não dá conta de decorar tanta lei e portaria, mas temos lá a lei
12732 de 2012, que imputa a responsabilidade de todos os gestores no território nacional de promover o tratamento em 60 dias, e posteriormente a Lei 13896 de 2019, que imputa a responsabilidade a todos os gestores de promover o diagnóstico em 30 dias. Então não é nada inovador, gente, é só aferindo de uma maneira organizada um protocolo em linha de cuidado para dar conta dessa pauta, tá? Então a gente está atento com relação a isso, tentando obviamente discutir isso com todo o território nacional, mas para o câncer especificamente são apenas 30 dias, senão não fatura essa PAC e o secretário de saúde ou de Estado vai ficar muito triste com não recebendo esse recurso. Finalmente, um cenário da programação de OCIs no âmbito dos 4 estados, tá? Então eu fiz um recortinho aí de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então o Rio de Janeiro fez uma reprogramação recente aí, imputando mais essa série de OCIs, total geral, gente, 744 mil OCIs em todo o território do Sudeste, tá? Então, se vocês desdobrarem isso em procedimentos secundários, isso dá uma infinidade de consultas, exames, etc, etc. Tá? Lembrando, senhores, que tudo isso financiado pelo Ministério da Saúde via APACS, extrateto. Rapidamente, as unidades já habilitadas nos estados do Sudeste, então São Paulo, obviamente, um pouco mais, o Rio de Janeiro com 166 unidades já habilitadas no âmbito do programa, né? Esperamos fortemente que rode o máximo possível as OCIs no tempo, o quanto antes melhor para nós, para todo mundo, na verdade. Rapidamente também, com relação ao componente cirúrgico, mostrando aí especificamente o rol total das 1.279 cirurgias. O rol anterior era um pouquinho menor, agora a gente ampliou, mas já tivemos um aumento significativo. Se você pegar maio de 2025 comparar com maio de 2022, um aumento já de 43% de cirurgias nos 4 estados que eu linkei ali. Tá? Isso é âmbito Brasil, perdão, gente. Especificamente para a atenção oncológica, a gente linkou a OCI e o subgrupo 16, salvo engano, da atenção oncológica, também um aumento expressivo de 29% nesses 4 anos aí de vigência do programa. Os hospitais habilitados do Rio, não vou detalhar, mesmo porque ficou muito pequenininho para a gente estar lendo. E último slide, querida, só um spoilerzinho, isso é uma apresentação do nosso diretor Zé Barreto, ele me passou, eu não poderia estar mostrando tanto, senão não daria tempo, mas o que já está acontecendo de crescimento de habilitações no âmbito do Ministério da Saúde. Então, já temos um cenário melhor do que nós tínhamos em 22, já ampliação em 23, e 25 aí já com 9 portarias de habilitação, sendo 2 novas, um aporte de 23 para cá de mais de 86 milhões em habilitações ligadas à atenção oncológica, Nova Zona Cons, /Cons para todo o território nacional. Somado à radioterapia, a gente prevê minimizar esse cenário que ainda é ruim no nosso território e na região sudeste como um todo. Obrigado, gente. Desculpe aí passar um pouquinho do horário, espero ter esclarecido algumas questões. Obrigada, Rodrigo. Acho que muito bom conhecer, né, e ver tudo que está sendo feito aqui no programa. Tenho certeza que os colegas aqui de cada estado também têm muito para contar, né, de como está sendo essa experiência. Eu vou acabar de compor aqui a nossa mesa, então, e chamar os demais debatedores para a gente trazer para cá. A gente tem também a Kit, que é da coordenação aqui da regulação, né, da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. A gente também tem o Dr. Raimundo Jerônimo, né, que é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, está nos acompanhando aí nos fóruns afora no Brasil afora. E também a Fernanda Dais, que é subsecretária aqui do município do Rio de Janeiro, para nos ajudar aqui a olhar para todo esse cenário do diagnóstico. Por favor, uma salva de palmas para eles. E na sequência aqui das nossas apresentações, vou passar para a Kit, que vai comentar um pouquinho aqui para a gente sobre regulação, né? Assunto super importante. Por favor, Kit. Boa tarde a todos. Obrigada aí pelo convite, da gente poder estar aqui falando um pouquinho do trabalho da regulação. E aí eu queria começar a falar com uma pergunta para vocês, né? Desafio para garantirmos o acesso ao diagnóstico precoce, foi essa missão que me coube na tarde de hoje. Regulação ágil e efetiva, estamos conseguindo? Então é isso que a gente vai dar uma olhada.
E eu queria começar com essa pergunta. De quem depende o processo regulatório? Quem me diz? É um processo que depende só da central de regulação? Depende só de quem pede? Depende só de quem faz a consulta, o exame, o procedimento? É um processo que tem esses três apoios, tem esses três atores que precisam agir em conjunto. Eles precisam estar afinados, pactuados, capacitados e treinados para que a gente não penalize o doente ainda mais durante esse processo. Porque cada vez que falta uma informação e eu preciso pendenciar essa solicitação, o tempo de regulação desse paciente alarga. O tempo de regulação desse paciente aumenta. Então, é um processo que depende desses três atores e que precisa estar em constante harmonia e sincronia para que a gente atenda o paciente de uma forma mais eficaz e mais evidente em tempo oportuno. E aí, falando do acesso aos diagnósticos, a gente precisa pactuar e deixar muito claro que alguns tipos de tumores a gente não exige a biópsia. Fazendo um parênteses aqui, a portaria prevê que todo o rastreio tem que ser feito pelo UNACOM. Infelizmente, no Rio de Janeiro, isso não é bem dessa forma. Alguns UNACOMs exigem a confirmação ou a forte suspeita da doença maligna para que esse paciente possa acessar o serviço de oncologia. Então, foi pactuado entre os três entes e os prestadores que para alguns tipos de tumores não existe a necessidade de ter a biópsia, mas eu preciso que seja uma forte suspeita e que isso esteja muito bem descrito e documentado com o exame de imagem. Então, para lesão impalpável de mama, eu preciso de uma mamografia com Behinds 4 e 5. Para lesão de ovário, eu preciso de uma ultrassom ou de uma tomografia. Para uma lesão de cérebro, ninguém vai abrir o cérebro do sujeito para tirar um pedacinho, para fazer biópsia, para depois operar, né? Mas eu preciso que tenha uma imagem compatível e uma história clínica relativa à doença. Da mesma forma, o sistema nervoso central, rim, fígado e pâncreas, embora exista biópsia para isso, nós não temos isso na rede. Nós não temos isso ofertado aos sistemas de regulação, nem no SER, nem no CISREG. Então, é pactuado que esses pacientes entram no NACOM com a imagem de forte suspeita. A mesma coisa para olho e o pulmão eu deixei por último, porque o pulmão, se a lesão for mais a nível central, acessível pelos brônquios, a gente vai exigir a biópsia através de uma broncoscopia. Se ele for mais lateral, que eu deveria fazer uma biópsia percutânea, a gente vai aceitar só a imagem. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro para todos, principalmente para a ponta. Porque a gente vê muitas vezes o paciente sendo atrasado no seu processo regulatório porque a ponta fica tentando fazer uma biópsia que não existe na rede, que não tem oferta na rede. E quais são os outros tumores que a gente exige a biópsia no processo regulatório? Todos os outros. Todos os outros tipos de tumores precisam da lesão biopsiada com o histopatológico e, às vezes, até com alguns marcadores tumorais para que a gente possa fazer a regulação. E aí, eu vou na fala que me cabe. Como garantir o acesso ao diagnóstico precoce? Nosso problema é só falta de exame? Qual é o nosso problema, gente?
Como corrigir isso? É um pouquinho de uma série de conjunto que a gente precisa investir. Nós, como gestores, principalmente gestores públicos, precisamos estar atento a isso e cada vez mais trabalhar nesse sentido. Então, a pergunta está aí, né? Eu tenho ociosa por mês mais de 1.700 mamografias. Ocioso, gente, eu não marco porque não tenho fila. Não tenho pedido. Mas se a SES parar o caminhão do mamógrafo em qualquer lugar, faz uma fila sem fim, vira manchete de jornal. Como é que é isso? Como é que pode? Da onde as pessoas sacam os exames, os pedidos de exame? Porque não é atendido sem pedido não, tá? E agendamento também. Mas ainda assim, se tem o pedido, por que essa paciente não está no sistema de regulação? E a gente tem visto cada vez mais mulheres mais jovens. E aí agora eu volto a pergunta aqui para o meu amigo Rodrigo. Precisamos rever o protocolo do Ministério da Saúde para mamografia. Porque se eu tenho ociosidade e se eu tenho mulheres com 20 e poucos anos aparecendo com câncer, semana passada eu tive uma menina de 17 com câncer de mama. A gente precisa rever, porque só acima dos 50. Eu cutuco eles todo dia quanto a isso, gente. E aí, assim, eu trouxe aqui 2 exemplos de diagnóstico para o câncer de mama, que tem ociosidade, e ainda assim, a minha filha fala que se alguém pegar meu telefone, vão me denunciar na delegacia. Porque é cada imagem, é cada foto, é cada lesão de mama ulcerada que dá vontade de chorar, gente. É desesperador. E não falta acesso. Não falta serviço. Então, o que falta, gente? O que falta? Eu acho que a gente tem que melhorar o parque tecnológico das atenções primárias, né? E proporcionar que as equipes sejam equipes completas. Porque a gente, às vezes, vê o gestor falar, eu tenho X% de cobertura da saúde da família. Mas, se você vai olhar as equipes, muitas delas não têm médico. E, em muitos lugares, o enfermeiro é impedido de pedir os exames. É impedido de encaminhar os pacientes. Então, eu preciso melhorar cada vez mais a atenção primária. Ui, perdão. Só vai ficando italiana, vai falando, né? Eu preciso capacitar a ponta, principalmente médico, enfermeiro e o agente comunitário de saúde. Porque é ele que vai na casa dos pacientes, na grande maioria das vezes. É ele que vê que o paciente não está legal. Ele tem que ter um sinal de alerta para esses pacientes. A gente tem uma fila de coloprocto imensa. Imensa. É a minha maior fila individual por subespecialidade. Mais de 1/3 dessa fila já operou nas emergências. Esse paciente obstrui, para de evacuar e vai para os hospitais de porta aberta, de emergência. E aí ele opera. E aí eu tenho um outro problema. O acesso para o tratamento oncológico no no estado do Rio de Janeiro é pela fila cirúrgica. Eu vou consumir uma fila cirúrgica para botar um paciente que só precisa de oncologia clínica. Eu preciso igualar o fluxo de acesso dos UNACONs. Na região norte e na noroeste, o acesso vai só com a forte suspeita, para um recurso chamado oncologia geral. Lá dentro o paciente é investigado e aí sim ele entra para a subespecialidade específica. Dá uma acelerada aqui. Claro que eu preciso do aumento de oferta,
do serviço de alguns diagnósticos. Eu ainda tenho uma fila grande para colonoscopia. Eu ainda tenho uma fila grande para endoscopia. Eu preciso de biópsia de próstata. Eu preciso de biópsia de fígado. Eu preciso de biópsia de pâncreas. Eu preciso de biópsia renal. Eu preciso de broncoscopia. E aí, vem agora as OCIs, as ofertas de cuidados integrados, focando basicamente no diagnóstico. E a gente está muito feliz com isso, mas também bem preocupado. E aí a gente tem coisas ainda a discutir. A gente tem tido cada vez mais os UNACONs pedindo serviços que ainda não estão sequer incorporados ao SUS. A ecoendoscopia e a radiointervenção. Eu não tenho oferta de nenhum desses dois exames dentro da regulação. A gente até sabe que alguns UNACONs já fazem, mas fazem para os pacientes deles. E a gente precisa aumentar a oferta na rede da biópsia percutânea de pulmão, renal e fígado, a hepática e a pancreática também. E aí, quais são as dificuldades que a gente encontra no dia a dia no processo regulatório? A oferta de algumas subespecialidades apenas na capital. Qualquer criança hoje, no estado do Rio de Janeiro, que desenvolva qualquer câncer, ela tem que vir para a cidade do Rio de Janeiro. Ela sai lá de Varre-Sai, que é o município mais distante, e tem que vir para o Rio de Janeiro. Além disso, a hepatobiliar, a torácica, a de tecidos ósseos, eu tenho oferta mais concentrada na capital. Tem um pouquinho de coisa no Médio Paraíba, tem um pouquinho de coisa na Metro 2. Fora isso, todo mundo tem que vir para o Rio. As diferenças regionais do acesso ao NACOM. Eu tenho um NACOM que exige a comprovação da malignidade. Eu tenho um NACOM que recebe só com a forte suspeita. O absenteísmo. A gente tem um problema muito grande de absenteísmo no estado do Rio de Janeiro. E até na oncologia. E se eu não consigo aumentar a oferta, eu tenho que diminuir a minha perda. E como é que eu diminuo a perda? Melhorando a minha taxa de absenteísmo. E aí, deixa uma pergunta. Se hoje eu já não cumpro a lei dos 60 dias para todo mundo, se hoje eu já tenho dificuldade de acesso para o UNACOM, como que o estado do Rio de Janeiro vai se preparar para os resultados das OCIs? A gente precisa que esse cuidado integrado seja até o final. A gente precisa que saia apenas do rastreio dos exames, mas que ele chegue até o final do tratamento. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não trouxe fila, não trouxe tempo de espera, porque eu não quero deixar ninguém deprimido. Obrigada, Kitty. Acho que provocações muito importantes, de fato, para a gente discutir, pensar, né, e olhar para a saúde aqui no estado. E acho que se replica bastante para outros lugares também, né? Seguindo aqui, então, na nossa fila aqui de temas importantes, né, quando a gente olha para diagnóstico precoce, ágil, não tem como a gente não falar de biópsia, né, doutor Raimundo? Então, por favor, fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço, né, externar a alegria da Sociedade Brasileira de Patologia, estar junto da Oncoguia, caminhando aí Brasil afora.
Então, continuando aqui nosso tema, né, desafios para garantirmos o acesso ao diagnóstico precoce, eu começo, certamente aqui na plateia, eu acho que muitos já submeteram a uma biópsia. E muitas vezes se liga, né, a biópsia, a oncologia, a câncer. Estou falando biópsia de uma forma geral. Alguém que teve uma gastrite, fez uma biópsia do estômago, alguém que tirou um pólipo no intestino, alguém que fez uma biópsia por uma suspeita de câncer ou de uma doença inflamatória da pele. O médico patologista é esse médico que faz o diagnóstico das doenças através da retirada do tecido e, às vezes, líquidos corporais. E, em se tratando de oncologia, é o médico patologista que faz o diagnóstico praticamente da totalidade dos cânceres. Para quem não está muito familiarizado com essa especialidade ou tem pouco contato com o patologista, ainda tem uma ideia errônea de um profissional que fica isolado, que fica distante, sem muita comunicação. Esse é um patologista do passado. Ele não tem mais espaço nos dias atuais. O patologista atual, ele faz parte de uma equipe multidisciplinar da oncologia, e que é importante essa mudança do papel do patologista não apenas para fazer o diagnóstico do câncer, mas passa hoje pelo patologista a decisão de orientar qual é o melhor tratamento para aquele paciente. É como dizemos, no momento de medicina de precisão, vocês tiveram a aula pela manhã, nós não tratamos mais o câncer, nós tratamos o câncer daquele paciente. É algo personalizado. E o patologista, através de exames que ele realiza, após fazer o diagnóstico, utilizando a mesma amostra, ele é capaz de identificar biomarcadores que podem orientar qual o melhor tratamento para aquela paciente. Qual o cenário atual do diagnóstico? Isso já foi também bem comentado, né? Não é nada bom, porque a gente sabe que hoje um percentual considerável, por exemplo, das pacientes do Sistema Único de Saúde que tem um diagnóstico de câncer, já apresenta esse diagnóstico num estágio avançado, ou uma doença metastática já disseminada. Né? E a gente sabe que a lei dos 30 dias não é cumprida. Né? E isso foi em 2019, uma auditoria do TCU, que aponta nessa linha de cuidado, e a gente sabe que para a gente ter o diagnóstico precoce é uma engrenagem que tem que funcionar perfeitamente. Um dos principais gargalos na linha do cuidado oncológico é o diagnóstico histopatológico, que é feito pelo médico patologista. Então, eu acho que é dispensável a gente falar da importância do diagnóstico precoce, mas o grande desafio é que, além da rapidez desse diagnóstico, ele seja feito com qualidade e que, na verdade, isso seja ao alcance de toda a nossa população, em todo o território. E, logicamente, que quando vocês imaginam assim, que tem um diagnóstico atrasado, vocês já imaginam o patologista retardando o laudo, alguma questão dentro do laboratório que não funciona bem. Mas eu sempre digo que, e isso é importante, a gente ter essa noção do fluxo dessa amostra, e a gente tem nos colocado sempre à disposição do Ministério da Saúde, junto na construção dessas soluções do diagnóstico oncológico do Brasil, dando apoio técnico, porque é muito importante. É algo muito especializado, a nossa área, é necessário que se conheça o fluxo dessa amostra. Para vocês terem uma ideia, muito dos erros diagnósticos, ou da falta de precisão e agilidade, decorre de problemas que acontecem antes da amostra chegar ao laboratório de patologia, que são os problemas pré-analíticos, né? É um gargalo silencioso, né? Que aí inclui desde uma coleta inadequada, amostras que são inadequadamente fixadas, utilizando fixadores inadequados, que às vezes permite que a paciente tenha o diagnóstico, mas quando vai para fazer a imunistoquímica, a amostra está inadequada. E aí retorna a paciente para nova coleta. Transporte, né? Às vezes as amostras são transportadas
entre estados, e a gente sabe que há um tempo ideal para que a amostra esteja no fixador, no formol, para que seja preservado suas características moleculares. E, logicamente, a deficiência de protocolo e formação técnica em várias unidades de origem. Na verdade, é importante que a gente saiba, você pode ter o melhor laboratório, mais bem estruturado, com uma equipe técnica maravilhosa, mas isso não será suficiente para corrigir uma amostra que foi destruída em sua origem, na coleta, como foi armazenada, como foi encaminhada para o laboratório. Existe toda uma etapa analítica, que aí a gente sabe da desigualdade regional, a gente sabe que existem regiões onde a gente tem, na verdade, os laboratórios de anatomia patológica bem sucateados, sem equipamentos, falta insumo, contrário de algumas outras regiões onde temos serviço, inclusive, de excelência nesse sentido, né? Ainda a gente vê um acesso limitado a exames mais específicos, como imunistoquímica e alguns exames moleculares, e lá, na verdade, a gente sabe que o tempo do laudo vai variar de acordo com a localidade, né? É CEP dependente. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, da situação, que é um outro problema, né, além das questões estruturais, a gente tem um problema que não é do Brasil, é um problema mundial, global, que é a carência de profissionais, né? A gente tem no Brasil em torno de 4.424 patologistas, e veja que a distribuição é bem desigual. A gente tem na região norte 3,6% de patologistas. Para vocês terem uma ideia, nós temos 5 patologistas no estado do Acre. E quando a gente pega esse número e vê quantos deles estão destinando tempo para o SUS, a carga horária é zero em vários locais. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 2 patologistas para cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde recomenda 5. Então, a gente tem uma defasagem, como praticamente em todo o Brasil, desse profissional. A boa notícia é que, na verdade, a gente, da Sociedade Brasileira de Patologia, a gente tem focado em programas, em projetos, visando justamente melhor apresentar a especialidade para os estudantes de graduação, que é eles que precisam ali tomar a decisão. A gente sabe de problemas que envolvem ali as universidades. Muitas vezes não temos nenhum patologista para lecionar a disciplina de patologia geral. E também temos tido o apoio do governo federal, no sentido de entrar com incentivos, né? Há uma perspectiva boa de que incentivos sejam dados a esses estudantes de graduação que optarem por fazer patologia. Eu acho que vai ser um link perfeito com projetos que nós estamos também desenvolvendo em parceria. E, logicamente, várias questões que envolvem, após a análise do caso, né, ou seja, atraso na entrega, falta de sistema integrado com unidades de origem, dificuldade na comunicação entre patologistas e médicos assistentes. Às vezes, laudo, realmente a gente sabe que tem laudos mal estruturados, com a linguagem não muito clara e dados essenciais. Isso tudo retarda o diagnóstico, né, faz com que a gente perca tempo. E a gente tem estimulado, a gente tem colocado também isso, né, em todas as nossas discussões da importância de estimular os laboratórios a se tornarem acreditados. A Sociedade Brasileira de Patologia tem um programa de acreditação laboratorial de reconhecimento internacional, que é o PAC, porque por mais que você tenha boa vontade de fazer a coisa certa, sem a acreditação é, na verdade, o selo que vai transformar a sua boa intenção num padrão. Então, é fundamental que a gente tenha isso para corrigir, para ter protocolos bem definidos, para garantir, para dar segurança, não apenas para o trabalhador, como também segurança para o paciente nesse diagnóstico. Aqui, para vocês verem se a situação se repete, a gente vê em telejornais, vê tudo, né? Aqui em laboratórios, por exemplo, com peças guardadas meses e meses e meses, esperando o diagnóstico. Né? Essas peças, provavelmente, muitas delas não tem mais nenhum fixador, estão estragadas, ou se é permitido fazer um diagnóstico. E aí vem todo um problema, às vezes, essa paciente, por exemplo, pode ter retirado um nódulo completo da mama. E não tem mais lesão. Então, isso aqui a gente nem vai, provavelmente, pode não ter nem o diagnóstico, e se tiver o diagnóstico, provavelmente ela não vai ter a orientação terapêutica adequada. Aqui, uma realidade também, como eu falei, questões pré-analíticas, né? Uma paciente faz uma mastectomia e coloca num frasco bem imprensado com um dedo de formol.
Então, aqui é o resultado da mama completamente autorizado, onde o patologista não consegue fazer nenhum diagnóstico. E aí vem a luz no fim do túnel, né? Que é isso que a gente tem discutido, a sociedade tem colocado como uma solução, como algo a ser considerado, que é justamente a utilização da nova tecnologia. A gente sabe dos problemas que são bem heterogêneos no Brasil, mas a gente tem defendido a descentralização, que na verdade essa rede estruturada em anatomia patológica que sofre, que muitas vezes está na UTI, ela precisa ser olhada, ela precisa ser valorizada, aqueles profissionais ali, e dar condições para aqueles profissionais possam trabalhar. E, logicamente, utilizando novas tecnologias, como, por exemplo, a telepatologia, esses centros podem ser integrados, né? E a gente criar, na verdade, um centro integrado de diagnóstico. Eu acho que isso seria uma solução, digamos, estruturante, né, para isso. Logicamente que toda essa tecnologia, além de dar apoio às regiões mais deficitárias, como eu falei lá no Acre, se tem um centro de processamento de amostras na região, onde essas amostras não precisam fazer grandes viagens e serem processadas ali, aquela lâmina colocada em um scanner, transformada em uma imagem digitalizada, a rede disponível pode dar apoio àquele local com escassez de patologista. E além disso, quando a gente tem patologia digital, a gente pode incorporar a inteligência artificial, que faz com que a gente, além da precisão, a gente também tenha mais rapidez. Então, para finalizar, o patologista, que para muitos é aquele meio que invisível, né, é essencial para todos nós. A fase pré-analítica ainda é um maior gargalo. O Brasil enfrenta um abismo regional no acesso ao diagnóstico, né, tanto a rapidez quanto a qualidade. A gente sabe que é CEP dependente de fato. A entrega do laudo precisa ser rápida, clara e integrada, que mesmo um diagnóstico correto, ele perde o valor se não chega a tempo, né? E a tecnologia, a gente precisa entender e ter o cuidado, porque o que temos aí à frente é uma aliada, não é uma substituta. A patologia digital e a inteligência artificial são ferramentas para integrar e fortalecer, não para centralizar e excluir. Obrigado, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, doutor Jerônimo. Acho que super bom te ouvir e ver o quanto tem de coisa, né, para a gente fazer também em relação à patologia para melhorar nessa área. E eu vou passar então aqui para Fernanda Dais, que vai falar um pouco sobre a realidade do município aqui do Rio de Janeiro, né, e como tem funcionado por aqui, sempre olhando aí estratégias para a gente ter acesso cada vez melhor ao diagnóstico precoce. Por favor. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Sou Fernanda Dais. Apresentação. É? Ai, que ótimo. Muito bom. Bem, então eu sou Fernanda Dais, subsecretária-geral de Saúde do Rio. Vou falar um pouco, né, das nossas ações nessa linha de cuidado do câncer, né? É uma apresentação longa, não sei se eu vou conseguir dar conta de fazer em 10 minutos, mas a apresentação vai estar disponível, enfim, para vocês explorarem os dados, né? Então eu iniciei essa apresentação trazendo uma análise comparada do panorama nacional, né? Escolhi algumas capitais para ver como é que está a relação de UNACONS frente à população. A gente tem no município do Rio de Janeiro como é que eu ponho aqui? O primeiro? Joia. A gente tem aqui um déficit zero de UNACONS, né? A necessidade seria 16 UNACONS para atender a nossa população. O nosso déficit no município é zero, né? A gente tem em Belo Horizonte um número, né, positivo para 2 UNACONS, Salvador tem 3 UNACONS a mais da necessidade, Porto Alegre tem 2 UNACONS a mais da necessidade e São Paulo tem menos 13. Né? Quando a gente vai olhar esse panorama a nível regional, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem na região metropolitana 1, a região do estado com maior déficit, né, de 5 UNACONS. Outras regiões, né, tem ou déficit zero, ou enfim, ou até cenários aqui com mais de um UNACON da necessidade. Então, isso representando aí uma desigualdade, né, na distribuição dessa capacidade instalada, tanto a nível nacional quanto a nível regional, no estado do Rio.
Então, aqui a gente expõe todas as UNACONs, as 16 UNACONs no município do Rio de Janeiro. São UNACONs e CACONs, né, dois CACONs, sendo o INCA e o Clementino Fraga Filho, né, com essa maior capacidade instalada. 3 UNACONs pediátricos, né, enfim, alguns UNACONs sem radioterapia, o que vai impactar muito, né, o resultado dessa assistência prestada, porque eles não dão conta, né, de todo o ciclo de tratamento. Quando eu coloco aqui a comparação do Rio de Janeiro com outras capitais do município, das UNACONs, né, do município do Rio de Janeiro com outras capitais e a produção por UNACON, que é isso aqui, o município do Rio, as UNACONs do município do Rio é a que produzem menos frente às demais, né? Porto Alegre tem uma produção de 20.544 procedimentos, BH 19.000, Salvador 18.000, Rio de Janeiro tem 11.000 procedimentos por UNACON. Se a gente explora, né, por tipo de serviço, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, isso não se modifica, né? O município do Rio está sempre, né, as UNACONs do município do Rio estão sempre em cenários de ou pior, né, frente às outras capitais, ou segundo pior. Aqui eu trouxe o nosso panorama de diagnósticos, né? Então, se na lâmina anterior eu estava trazendo os dados de tratamento, né, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, aqui são os dados de diagnóstico, né, numa série histórica de 2014 até 2024. 24 eu considerei os dados de julho, né, e aí estimei eles para o ano. Ao longo do tempo, a gente tem se esforçado para ampliar esse diagnóstico, sobretudo em função do novo Supercentro Carioca de Saúde, né? Não sei, enfim, para as pessoas do município do Rio de Janeiro, em geral, já ouviram falar, né? Enfim, mas é um espaço que a gente tem apostado muito na ampliação do acesso ao diagnóstico. Então, entrando aqui na ampliação da oferta, né, quais foram as nossas estratégias, né, de oferta ao diagnóstico, a gente tem uma ampliação representativa da oferta de biópsias, né, no sistema de regulação. Aqui eu trouxe a ampliação às custas do Supercentro Carioca de Saúde. Então, se a gente, em 2024, alcançou 17.317, né, vagas de biópsia, no sistema de regulação, 40% dessa oferta é às custas do Supercentro Carioca de Saúde, né? Da mesma maneira, a mamografia, né? A mamografia, ela tem vários desafios por ser um exame de rastreio. A gente tem ainda uma ociosidade muito grande, as mulheres não procuram, as mulheres não chegam, a gente tenta captar, enfim, é um esforço grande. Mas em 2024, a gente alcançou 170 mil vagas de mamografia no sistema de regulação, das quais 20% delas foram no Supercentro Carioca. Oferta de tomografia, né, uma ampliação também substantiva ao longo dos anos, né, alcançando ano passado 186 mil vagas. Isso aqui eu estou falando de vagas no sistema de regulação, né, aqueles procedimentos de tomografia que foram realizados dentro de outras linhas de cuidado ou no próprio hospital, enfim, para outras questões, não estão contabilizadas. Aqui é o acesso eletivo a essa tomografia. Oferta de ressonância, né, demonstrando também uma ampliação assustadora, saindo aqui de, sei lá, 15 mil ressonâncias realizadas em 2016 para 82, 80 mil, 75 mil ressonâncias por ano. PET-CT, a gente inaugurou o primeiro PET-CT municipal no Supercentro Carioca de Saúde. Esse PET-CT hoje faz procedimentos, né, tanto para a rede federal, as UNACONs, enfim, para o INCA, e dá esse apoio, busca dar esse apoio, né, ao estadiamento dessas unidades. A oferta de colonoscopia, né, impressionante, a gente conseguiu sair de 4 mil vagas, 3 mil e poucas vagas, para 28 mil vagas em 2024. Né? Então, as pessoas antes demoravam cerca de um ano
aguardando a colonoscopia, hoje ela faz em 60 dias, enfim. Se o caso é urgente, é ainda mais rápido. Dessa oferta de colonoscopia, 60% delas, né, é por conta do Supercentro, é realizado dentro do Supercentro Carioca de Saúde. A oferta de endoscopia, a mesma coisa, né? Isso aqui tudo reflete os esforços do município do Rio de Janeiro no sentido de garantir mais acesso ao diagnóstico, né, e acelerar esse processo. Aqui a razão de mamografias, né, a quantidade de mamografias realizadas e a razão. Aqui é o nosso portal da transparência, então todos esses dados estão disponíveis para quem quiser acessar. Eu printei hoje de manhã a especialidade de mamografia, demonstrando aqui, né, como é que estava o nosso panorama em 2020, como é que está agora em 2025. Acesso ao diagnóstico e rastreio de câncer para preventivos, né, então ampliando também, né, a nossa capacidade e a nossa razão. Aqui é um pouco do cenário atual, né, de fila. Eu trouxe fila, Rodrigo? Trouxe fila e peguei esses dados hoje do portal da transparência do C, da KIT. Então, eu atualizei uma a uma dessas filas aqui. Como é que está? A gente tinha uma fila em 2015 de 318, hoje a gente tem uma fila de 2.000 pessoas, né? Se de um lado a gente tem fila, do outro lado a gente tem uma produtividade de Unacom muito baixa, como a gente viu, né, nas lâminas anteriores. Então, são reflexões que a gente precisa fazer. A oferta oncológica, em que pese os dados de incidência tenham ampliados, não aumentou, né? Então, isso é um desafio. A oferta oncológica por especialidade, eu não vou pontuar, mas aqui, enfim, a gente, né, tem a maior parte da oferta em cirurgia geral, depois a masto, né? Principais reduções, e aí eu peguei a variação de 23 com 16, eu não consegui atualizar esses dados para 2024 e 2025, mas a gente tem, enfim, uma perda para determinadas áreas, né, determinadas especialidades, uma perda de vagas, né? Então, isso é incongruente, a gente precisa olhar para isso, né? As Unacons precisam olhar para isso com mais, né, vigor. Tempo de espera na regulação, então, o tempo de espera na regulação tem aumentado. Então, isso é a fila da KIT, né? A fila da KIT antes tinha um tempo médio de espera de 24 dias, hoje tem 64 dias, né? Isso reflete uma baixa oferta, né? Uma ampliação de demanda e uma baixa oferta por parte das Unacons. O efeito disso é um número grande de cirurgias que eu tenho feito, de internações oncológicas, cirurgias que eu tenho feito nas unidades municipais, né? As unidades municipais não têm o perfil oncológico, mas ainda assim, né, a gente faz esse volume de internações de pacientes oncológicos, né, e que cada ano está maior, alcançando em 2024 3.138 pacientes que tiveram internação em unidades municipais fora do perfil. Então, aqui no nosso censo, esse censo é um censo público de leitos. No nosso censo público de leitos, a gente tem aqui um marcador de pacientes que estão, nesse momento, internados para oncologia. Nesse momento, são 14 pacientes internados. Eu fiz esse print agora, um pouquinho antes de chegar aqui. Cirurgias oncológicas realizadas nas unidades municipais, olha isso. Em 2019, a gente tinha 750 cirurgias realizadas. Hoje, a gente tem 1.354, né? Então, é absorvendo essa demanda de ampliação de incidência que está sendo, que a gente não consegue, né, encaminhar para as Unacons. Tratamento realizado por Unacon, então aqui é um gráfico que a gente mostra como é que está a oferta de tratamento, né, tratamentos realizados por carga horária profissional. Então, as bolinhas maiores quanto maior a oferta por RH presente nas Unacons. E aqui a quantidade de vagas ofertadas versus a carga horária dos profissionais. Então, as bolinhas maiores, né, representam as unidades que ofertam mais frente à sua carga horária, né? Tem bolinhas ali pequenininhas, né, que precisam passar a ofertar mais.
Aqui eu fiz, meu tempo está esgotado, né? Mas eu vou passar rapidamente. É um estudo que eu fiz retrospectivo, olhando os dados de 2019 até 2023, 2019 a 2024, para todas as mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama no município do Rio de Janeiro. E aí eu reconstruí a trajetória delas, fazendo um linkage de banco de dados, né? Desde o sistema de regulação, até o CIA, CH, enfim, o C, enfim, juntei esses dados todos. A gente achou, né, nessa coorte de 5 anos, a gente achou 2.629 mulheres de 2023, 2013 de 2022, enfim, cerca de 50% aí da incidência prevista, né, passou por esses sistemas de informação do SUS. Né? Então, aqui está a distribuição delas por faixa etária, né? Mostrando que não são apenas as mulheres com 50 a 69 anos, né? Que são diagnosticadas com câncer de mama. A gente tem as menores de 49, como a gente pegou a de 17 anos semana passada, e as com mais de 70 anos também nesse banco. Onde foram que essas mulheres foram tratadas, né? Então aqui o Hospital do Câncer 3 e o Hospital Mário Creflo foram os principais executores dessas mulheres, muito mais até do que, enfim, outras UNACONs, né? Que a gente está vendo aqui, ou o CACOM, Clementino Fraga Filho, respondendo muito pouco pela oferta de mastologia da cidade. Aqui eu trouxe o percurso assistencial dessas mulheres, né? Então, quando a KIT faz o protocolo, né, de regulação do acesso à vaga de oncologia no C, ela diz, olha, precisa ter mamografia, precisa ter biópsia, antes de ser regulada. Então, a mulher que passou pela mamografia e pela biópsia, né, ela foi a maior parte das mulheres, mas tiveram outras trilhas, né? As mulheres que fizeram a mamografia no SUS, muito provavelmente fizeram a biópsia no privado, né? E pularam diretamente para o C. Ou fizeram a mamografia no privado e só a biópsia e a consulta, né, de tratamento no SUS. Então, a gente tem aqui várias trilhas, né, vários percursos assistenciais diferentes, mas a maior parte, 76% deles, né, eles caminham nessa lógica, né, que é a lógica regular. Aqui é o tempo em dias entre o primeiro exame regulado pela PS até a solicitação de encaminhamento para a UNACOM. A gente tem aqui um tempo em 2018 de 153 dias, né? Então esse era o tempo do diagnóstico, né? O tempo do diagnóstico, desde o primeiro exame, enfim, que sugestivo para o câncer, até a solicitação no SER. Então, a gente demorava 153 dias para, né, concluir esse diagnóstico. Em 2023, 84 dias. E eu vou mostrar para vocês que agora, em 2024, a gente está em 44 dias, né, demonstrando que essa oferta que a gente veio fazendo, enfim, a implementação do supercentro e outras estratégias de navegação do cuidado, de ligação, disso, de aquilo, tem favorecido, né, esse encurtamento do tempo de acesso. Tempo em dias entre a solicitação no SER e o agendamento para a UNACOM, ou seja, isso aqui é o reflexo da vaga disponível no sistema de regulação. Então, a atenção primária põe no SER e aguarda a vaga para início de tratamento. Em 2018, a gente estava em 36 dias e em 2023, 53 dias, né? Então, mostrando que a gente está diminuindo, aumentando o tempo, diminuindo o acesso em tempo oportuno, né? E aqui é uma terceira visão que traz o tempo em dias de entrada na UNACOM até o início de tratamento. Então, aqui é um problemão. O que é que significa isso? Uma vez regulado, a paciente regulada para a unidade que ela vai fazer o tratamento, quando é que se inicia o tratamento? Quando é que a gente vai ter a primeira cirurgia, a primeira quimio, a primeira radioterapia? Então, antes, isso aqui girava em torno de 221 dias. Em 2023, a gente permanece com 100 dias, né, para ela iniciar o tratamento. Ainda é um tempo bastante alto. Aqui eu coloquei o tempo por unidade, né? Então, demonstrando em 2023 que a gente ainda tem uma discrepância.
Se uma mulher é regulada para o servidor do Estado, ela demora 260 dias para iniciar o tratamento. Se ela é regulada para o Clementino Fraga, ela demora 156 dias. Então, isso aqui é representante e a gente precisa atuar, né? Então, estratégias como essa do Ministério da Saúde de compor o financiamento com o tempo de diagnóstico, tempo de tratamento, pode ser, né, vantajoso para esses casos. Por fim, já estou no final. Desafios da rede oncológica no estado do Rio de Janeiro. Eu coloquei o primeiro ponto aqui, que, sem dúvida, é a ampliação da cobertura de atenção primária. O município do Rio saiu de 45% de cobertura de atenção primária em 2020 para 80,1%. Estamos em 80,1%. A gente tem hoje, muito em função do Programa Mais Médicos, a completude das equipes de saúde da família. Então, pela primeira vez na história, a gente tem 100% das equipes completas, mas o desafio da qualidade ainda, né, existe. Sobretudo porque a gente trabalha com um número de pessoas por equipe muito alto frente às necessidades. A gente está falando aí de 3.500 pessoas, né, por equipe, e isso é desafiador, né, porque a gente lida com várias questões, não é só câncer, são as questões contextuais que pesam muito, né, no dia a dia da estratégia da família, mas a gente tem lançado mão de algumas iniciativas, a navegação digital é uma delas, e o histórico clínico integrado. Estruturamos um super data lake com mais de 5 milhões de pessoas, onde o médico sabe exatamente como é que está, né, a trilha de cada uma das pessoas que ele acompanha. E isso gera alerta, né? Então, se a pessoa estava com a mamografia agendada e não foi, gera alerta para o médico de família, né, e a equipe aciona o agente comunitário para ir na casa, enfim. Então, são estratégias no âmbito da cobertura da atenção primária que a gente tem feito. Hoje existe uma oferta desigual entre as regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro, a gente sabe, deslocamento de outras regiões para a capital, né, e vem para a capital não apenas da região, vem do estado inteiro. Como o Kit falou, a pediatria, por exemplo, a gente não tem uma oferta, né, distribuída, é só aqui. Acesso a exames confirmatórios, né? Então a gente também tem um drama nessa relação, isso porque as UNACONs, conforme previsão do próprio Ministério da Saúde, deveriam fazer exames confirmatórios, biópsias, colaborar, né, com esses diagnósticos definitivos e hoje pouco colabora. Acesso ao tratamento, né? Então a gente tem uma produção abaixo do esperado e não execução de alguns procedimentos. Exemplo, o Bom Sucesso não faz quimioterapia, os federais gerais não fazem radioterapia, os hematológicos não são todos que fazem, enfim. TC, ressonância, ontem mesmo estava sentada com todos os nossos UNACONs, falando para eles que eles precisam fazer ressonância. Hoje, 20% da minha fila de ressonância do CISREG é para acompanhamento e estadiamento de paciente oncológico. Essa fila do CISREG não é para isso. A fila do CISREG é para a gente fazer o primeiro diagnóstico. O acompanhamento tem que ser uma responsabilidade das próprias UNACONs. Então, enfim, sentei com todos eles ontem para a gente pensar em estratégias, né? Critérios definidos pelas unidades executantes extremamente rígidos para a regulação, o que eleva o tempo na fila. Pronto. Se eu puder só pegar. Quer? Compartilha. As apresentações são muito boas, né? Muito recheadas de dados. A gente falou bastante isso aqui de manhã, né? O quanto é importante a gente ter os dados, conhecer a realidade para ir poder agir. Acho que está mostrando aqui realmente, né? O quanto que é importante para a gente direcionar esse investimento de recursos, enfim. A gente está um pouquinho adiantado na hora, mas acho que temos espaço para fazer um comentário geral aqui final de cada um deles, de cada um de vocês, né, que estão aqui com a gente, pensando que acho que cada um trouxe realmente muito uma figura, uma parte complementar desse cenário geral em relação ao diagnóstico precoce, desde o âmbito mais nacional, né, desse esforço de onde que a gente precisa atuar, onde a gente precisa investir para ter um resultado na rede, né, depois e isso se capilarizar e ir por todo o país, até uma atuação municipal ali de olhar para a sua própria rede, de conversar, essa conversa entre os municípios também, né, que é super importante. Então, enfim, queria ouvir esse comentário, né, de cada um de vocês e se puderem apontar assim, o que é uma prioridade
eu sei que é difícil isso, mas do lugar de cada um de vocês, né? E da vivência que cada um está tendo, que olha ali para o mesmo problema de formas diferentes, o que vocês entendem que é uma prioridade que precisa realmente ser endereçada aí num curto espaço de tempo, né? Posso começar com você? Já faço meu. Bom, inicialmente, parabenizar a Kit, Dr. Raimundo, Fernanda, pelas apresentações, somaram muito com toda certeza. Gostei muito de conhecer a sua experiência como patologista, acho que veio muito ao encontro aí do que nós colocamos em termos de telepatologia, somado lá à experiência da C. Camargo, com toda certeza enriqueceu um pouco o fomento aí da pauta, aí, não tem dúvida nenhuma. Dentro do que você colocou, não querendo sair da sua provocação aqui, a gente acompanha isso, acho que a maior parte aqui me conhece. Quem não me conhece, eu sou carioca, sou de Volta Redonda, no Médio Paraíba, já estive na gestão estadual, mas sou do movimento municipalista durante muitos anos e acompanho muito a realidade da atenção oncológica no Rio de Janeiro, através do COSENS, através de um consórcio lá do Médio Paraíba. E é um cenário realmente provocador e com toda certeza traz muitos desafios para nós, né? A apresentação da Fernanda demonstra muito isso. Isso para a gente não é novidade, infelizmente não é novidade, né? Tanto do aspecto realmente de fortalecimento da atenção primária, em todos os sentidos, tanto de qualificação da atenção primária, mas de promoção de protocolos, rediscussão de protocolos, para ampliar essa possibilidade de diagnóstico quanto antes, né? O problema da média complexidade é um problema corrente. Eu acho que com esse programa trazido a partir da PNAE, isso minimiza um pouco esse cenário. A gente espera fortemente que a gente consiga implementar mais e mais. É desafio, que a gente sabe que é desafio, mas a gente espera que, principalmente dentro da atenção oncológica, isso está claro, né? A Fernanda, um exemplo claro, já diminuiu para 41 dias. A gente espera os 30 dias, porque já está apontado isso desde 2019, conforme a lei dos 30 dias abordado por mim e pelo Dr. Raimundo. E é isso que a gente espera, que isso a gente consiga organizar essa linha de cuidado dentro do território, muitas vezes promovendo novos arranjos da oferta existente no território para dar conta desse diagnóstico o quanto antes. E na alta complexidade, também, para quem conhece um pouquinho a realidade, a gente tem um recorte ímpar no país, que é uma herança do Rio de Janeiro enquanto capital, que herdou uma série de hospitais robustos, que, obviamente, com várias complexidades da gestão hospitalar. Nós, na Secretaria de Atenção Especializada, estamos lidando mais de perto com isso, exatamente para qualificar, né? Temos, inclusive, trazido essa pauta para a Secretaria de Estado, para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, para tentar qualificar, né, Fernanda? Isso é uma pauta corrente nossa, inclusive pensando em inverter hospitais para a área do câncer especificamente. Em contrapartida, a gente tem um cenário do interior ligado mais a filantrópicos, né, aos privados sem fins lucrativos, que interagem muitas vezes com uma pauta, obviamente, do financiamento, né, colocando muitas vezes o gestor em xeque e muitas vezes alocados em municípios que têm menor capacidade gestora, que é um dificultador também, né? Então, é uma pauta corrente nossa, dada, e que eu acho que tem uma força tripartite aí, Estado, municípios e governo federal, que tem que dar conta, né? Então, enquanto nós, Ministério da Saúde, a gente está engajado, uma missão dada pelo ministro Padilha, secretário Mozart, nós do DECAI, que é uma área recém-criada, por ter um olhar mais carinhoso nessas unidades, com toda certeza vamos estar atuando cada vez mais forte para poder dar conta, principalmente da pouca oferta dos federais colocada, mas que tem uma potência enorme para melhorar esse cenário, tá certo? Para te ouvir agora, Kit, acho que você, no início, ali trouxe uma provocação super importante, né? A gente se pergunta muito e sempre vem trazendo quem é o dono da fila, quem coloca, lá na frente, quem oferta, e você começa trazendo isso, né? Então, olhando para todo esse cenário que você nos ajudou aqui a compor, o que você acha que tem que ser prioridade quando a gente fala de regulação ágil, né? Eu acho que o dono da fila é todo mundo, né? Sou eu, vocês, o próprio paciente, as unidades. A SES vem agora no movimento de tentar empoderar cada vez mais o usuário dele ser também, sair dessa postura muito passiva, estou na fila da regulação, e ficar. Mas ele não se compromete quando ele muda um telefone, ele não se compromete quando ele muda de endereço e não notifica. E aí a gente tem um absenteísmo muito grande, porque na hora que a gente consegue, já é difícil.
já é problemático. E na hora que a gente consegue o agendamento, hoje, nas linhas oncológicas, em torno de 26% de pacientes faltam. E quando a gente finalmente consegue falar com o paciente, muitas das vezes o reporte dele é que ele não foi avisado. A gente já vem fazendo algumas campanhas, toda a capacitação a gente faz isso, que eu preciso que o solicitante também mantenha a higiene da fila. Se o paciente não precisa mais por algum motivo, porque a família fez vaquinha, operou no privado, porque conseguiu através de algumas outras formas, que se eles ajudarem a gente a manter a fila higienizada, a gente consegue diminuir um pouco essa perda do absenteísmo. E é claro, não vou ser hipócrita nem dizer que a gente não precisa. A gente precisa, sim, de um aumento de oferta qualificada, e que a gente possa cada vez mais oferecer o acesso aos pacientes em tempo oportuno, que a gente cumpra a portaria dos UNACOMs, que a gente cumpra a lei dos 30 dias, que a gente cumpra a lei dos 60 dias, que a gente dê cada vez mais acesso oportuno a toda a população. Perfeito, obrigada. Doutor Jerônimo, por favor, acho que é isso, né? A SBP tem liderado bastante iniciativas, a gente está vendo aí alguns esforços nacionais também, né? A gente tem, o Rodrigo comentou aqui um pouquinho sobre a parceria ali com a Secamargo, também da telepatologia, né? Você também mencionou aqui como isso é importante, enfim, muita coisa aqui, oportunidades também de atuação, né? O que precisa ser priorizado para a gente acessar a biópsia de forma ágil, de qualidade, né? Como eu falei, a gente se depara com desafios, um desafio da própria estrutura, né, que carece nessa rede de assistência ao diagnóstico patológico, né, do diagnóstico patológico, e concomitante a gente tem a carência do profissional, né? Então, quando a gente lida com oncologia e o câncer tem pressa, é como que a gente tem que avançar rápido, é como que consertar o pneu com o carro andando, a gente precisa ir muito rápido. E, na verdade, nós cremos que o caminho mais estruturado, né, na verdade, a gente olhar para essa rede de assistência já montada, qualificá-la, dar estrutura, condições e, utilizando as novas tecnologias, realmente integrar essas regiões do Brasil que carecem, que pedem socorro, mas com cuidado de não excluí-las. Né? Eu acho que, como eu falei, a mensagem eu acho que principal é essa, que o que nós temos a nosso favor, diante dessa carência, dessa falta de estrutura, é a telepatologia. Mas a telepatologia, na verdade, ela deve ser vista como uma ferramenta integradora, não exclusiva, de exclusão. Nós não podemos fechar o olho para aquela unidade que precisa de investimento, que precisa de um olhar, uma atenção especial, até mesmo para que, na verdade, aqueles profissionais se sintam motivados em se fixar em determinadas regiões do país. Perfeito, obrigada. Aí, Fernanda, para fechar então com você, né, e foi muito interessante ver, acho que até na apresentação do Rodrigo de manhã também a gente viu, por exemplo, né, uma incidência ali, um olhar maior para câncer gástrico, de estômago aqui na região, né? Você trouxe vários dados de como vários incentivos específicos para as dores locais têm dado resultado, ainda com caminho para percorrer, né? Ainda com bastante espaço para melhoria, mas que tem diminuído prazos, né, de diagnóstico, enfim. Então, o que você acha que é prioridade olhando daqui para frente, né? O que precisa vir de investimento naquele lugar certeiro que vai, de fato, fazer uma virada ali na oncologia aqui no município, né? A linha de cuidado do câncer é extremamente complexa, né? E eu acho que dentre as nossas prioridades do Sistema Único de Saúde, eu diria que ela deveria, né, estar dentro das nossas prioridades, porque a gente precisa atuar em um tempo oportuno, né? E enfim, hoje a gente já tem recursos, né, disponíveis de tratamento, né, muito avançados e que, enfim, podem de fato mudar o prognóstico dos pacientes caso eles acessem, né, esses recursos. Então, na matriz de responsabilidade do SUS, né, o município do Rio de Janeiro, os municípios têm que realizar, né, uma atenção primária bem feita e garantir o acesso ao diagnóstico, né? Os estados e a União têm que intervir mais fortemente no acesso ao tratamento,
né? Então, à luz disso, a gente tem mirado naquilo que é o esforço, o que deve ser o esforço municipal, né? A competência municipal, que é ampliar a qualidade da atenção primária, ampliar o acesso à atenção primária, para que ela possa coordenar, né, de maneira assertiva o tratamento do caso oncológico. Mas, sem dúvida, a gente tem hoje um desafio que é acessar esse tratamento, né, ampliar essa oferta de vagas nas UNACONs. A gente, enfim, o município do Rio tem uma capacidade instalada incrível, né, invejável, porque não é outra capital que tem esse cenário, né, de capacidade própria, capacidade estatal, né, dentro do Sistema Único de Saúde, e a gente tem péssimos indicadores de tratamento. A gente precisa olhar para isso, né, garantir aí um esforço conjunto aí, tripartite, tanto garantindo mais investimento, como também pensando em novas formas de gestão, né, gestão mais eficiente, mais efetiva dessas estruturas, né. À luz disso, a gente, em parceria com o Ministério da Saúde, assumiu, né, a gestão de 2 unidades federais, né, no município do Rio de Janeiro, que é o Hospital Federal do Andaraí e o Hospital Cardoso Fontes, e a gente tem tido assim, um foco, né, muito grande na retomada da capacidade máxima instalada dessas 2 unidades. Então, assim, o compromisso com o presidente foi até março do ano que vem entregar 2 outras unidades, assim, para a cidade do Rio de Janeiro. Então, é nesse espírito, né, que a gente, enfim, tem buscado colaborar. Já inauguramos o Centro de Radioterapia, né, do Andaraí. Enfim, então são passos que a gente está dando e óbvio que a gente tem muita pressa, né, para que esses passos sejam rápidos na medida que a urgência do tema requer. Enfim, então para que, enfim, em 5 anos, em 2030, a gente possa aqui estar fazendo um oncoguia já trazendo dados que sejam mais animadores, né, para a população. Acho que é isso. Muito bom, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada, acho que foi uma mesa muito rica. A gente vai fazer uma pausa agora para um cafezinho, retomamos 4h, 4h05, para a gente fazer a nossa mesa, então, sobre tratamento oncológico. Obrigada.